Saudações, alunos da primeira série. Mais uma aula de história pra gente. Aula em que nós damos continuidade ao estudo de Mesopotâmia. Quais são os objetivos para essa nossa aula de hoje? Primeiro, identificar as principais características das civilizações mesopotâmicas. Vamos lembrar que a Mesopotâmia é um território. Vários povos habitaram esse território e desenvolveram civilizações diferentes, distintas. Reconhecer as especificidades da Mesopotâmia enquanto uma civilização fluvial, uma civilização que dependia diretamente do rio para sua sobrevivência econômica e até mesmo política, e apontar a invenção da escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Esses então são os objetivos da aula de hoje. Vamos aí para os nossos conhecimentos prévios. Você sabe por que parte do norte da África e do Oriente Médio é chamada de crescente fértil? E a outra, qual a importância da crescente fértil para a história da humanidade? Então, já respondendo aí para vocês, essa região recebe esse nome por ser uma extensa faixa de terra fértil, terra boa para plantar, em formato de lua crescente. Se você for desenhando ela, eu já mostro no mapa, dá quase que o formato de uma lua crescente. E envolto de território desértico, vários desertos tem ao redor. Então você tem toda uma região ao redor de desertos que não dá para plantar nada e você tem essa crescente fértil no meio que vai permitir o desenvolvimento da civilização. Qual foi a importância da crescente fértil para a história humana? Acabei de responder. Foi nessa região que se desenvolveu algumas das primeiras sociedades, como a egípcia, a mesopotâmica e várias outras também foram desenvolvidas nessa região. Então ela se torna muito importante, ela é quase que um berço da civilização ocidental. Problematizando, então, vocês sabem o que é isso? Que objeto é esse? Esse tipo de formato a gente chama de pirâmide truncada, porque não é aquela pirâmide retinha, ela tem degraus. Tá? Quais são as características dessa construção? Então, uma construção bastante grande, olha o tamanho da escadaria, você entrava por cima, tá, o tamanho da escadaria, e essa construção aí num formato piramidal. Contextualização nossa. Uma das sociedades complexas, isso é, sociedades já com grande quantidade de pessoas, com a necessidade de uma organização maior e de um controle maior, isso a gente chama de sociedades complexas, mais antigas da humanidade, se desenvolveu na região da Mesopotâmia, que abrange alguns dos países, vários países hoje, como o Iraque, o Kuwait, a Síria. Desde a Segunda Guerra do Iraque, que teve início em 2003, essa guerra, o trabalho de pesquisa arqueológica nessa região quase que paralisou. E grandes descobertas arqueológicas foram ou destruídas pelas bombas, pela situação de guerra propriamente, ou foram saqueadas. As pessoas se aproveitaram do caos que a guerra gera e saquearam objetos arqueológicos muito importantes para a gente entender essa civilização. Então, essa guerra do Iraque foi de grande prejuízo para a arqueologia e a história. Um dos primeiros povos que vai se desenvolver nessa região da Mesopotâmia é um povinho chamado Sumérios. Esses Sumérios, eles começaram a se estabelecer há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, na região mais ao sul do rio Tigre e Eufrates, quase ali no Golfo Pérsico. Então, nessa região da Mesopotâmia, e fundaram algumas das cidades importantes, como a cidade de Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Aqui nessa imagem que nós temos, mostra justamente restos arqueológicos da cidade de Ur, da antiga Suméria. Inclusive, é aqui que a gente vê aqui algumas construções e o zigurate de Ur que eu trouxe para vocês na imagem anterior. Foi exatamente esse zigurate que eu trouxe para vocês. Cada uma dessas cidades possui um governo próprio e independente. Por isso são chamadas pelos historiadores de cidades-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade que ela é independente para seus próprios assuntos. Ela pode ter sua própria lei, ela pode ter sua própria moeda, ela pode ter sua própria cultura, ela pode ter seu próprio exército, independe dos outros. Tá? Então é como se uma cidade só fosse um país inteiro. Tá? Tivesse toda a autonomia que um país tem. Então essa aí vai ser uma característica importante. Ao longo da história da Mesopotâmia,
você vai ter, na maior parte do tempo, o governo de cidades e estados. Então, eles eram amigos uns dos outros, às vezes inimigos, faziam guerra. Às vezes, em alguns momentos, você vai ter alguma cidade-estado conseguindo se impor sobre as demais ao redor dela. E aí, criando um reino. Mas isso aí também foi muito perene. Rapidamente, muitas vezes, daí já acontecia rebeliões e já era fragmentado de volta à Mesopotâmia. Ou por revoltas internas, ou através também de ataques vindos do estrangeiro, de outros povos que invadiram essa região da Mesopotâmia. Então, uma característica importante deles vai ser esse governo baseado em cidades-estado. Os sumérios, então, eles conseguem fazer o seu domínio, mas, como eu falei, também se fragmentou. E aí nós temos o desenvolvimento de uma outra população nessa região, que são os acádios. Então, envolvidas em conflitos permanentes, as cidades sumérias foram, com o tempo, perdendo a força, o que facilitou a conquista da região pelos acádios, povo que constituiu o primeiro governo centralizado da região, o Império Acádio. Essa aqui vai ser a primeira grande tentativa que você vai ter de unificar as cidades e estados da Mesopotâmia. Esse império, porém, também não durou muito tempo. Enfraquecido por rebeliões internas e invasões de estrangeiros, os acádios também acabaram se fragmentando. O poder não ficou muito tempo centralizado por eles. Então, vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. A região da Mesopotâmia ocupa um lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização suméria, devido ao fato de, letra A, ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. Letra B, apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico. Ou letra C, possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. Vocês têm um tempinho aí para pensar e responder e eu já retorno. Então, alunos, responderam o exercício? Alternativa correta, letra C, possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelo rio Tigre e Eufrates. A gente vai cansar de falar desses dois rios, rio Tigre e Eufrates. Então, e o que era o zigurate? O zigurate, como aqui eu mostrando para vocês, o zigurate da cidade de Ur foi construído em torno de 2100 a.C. e era consagrado ao deus Nana. Esse deus era o deus da lua. Aqui a gente já vê duas características deles. A primeira é que a religião deles era politeísta, vamos lembrar, haviam vários deuses que eles cultuavam. E o segundo, essa preocupação que eles tinham de usar o zigurate também como observatório astronômico. Lembrando que era necessário para você
plantar, é necessário você ter controle do tempo da natureza. Saber as estações do ano, saber quando que vem período de cheias. Nessa região não chove muito, mas também saber quando que é períodos de chuvas, aí por diante. E como é que você faz isso? Você faz isso através da observação dos astros. O Sol, a Lua, as estrelas. Através disso a gente consegue então prever quando que vai ser o próximo verão, quando que vai ser o próximo inverno, se é um período bom para plantar, se é um período ruim para plantar. Isso aí era algo muito importante e eles vão desenvolver aí uma astronomia riquíssima, esses povos da Mesopotâmia. Então vamos para o quiz. Os sumérios, povo antigo que habitou a Mesopotâmia, destacou-se na construção de zigurates. O que eram esses zigurates? Letra A, palácios onde viviam os reis e toda a nobreza do povo sumério. B, construções em formato de pirâmides truncadas, que serviam como templos religiosos e observatórios astronômicos. Ou letra C, canais de irrigação construídos nas margens do rio Tigre e do rio Eufrates. Vocês têm um tempinho aí para responder e a gente já volta. Então, pessoal, conseguiram responder o exercício? A alternativa correta aqui era a letra B. Construções em formato de pirâmides truncadas, que serviam como templos religiosos e observatórios astronômicos. Vamos lembrar que os próprios povos da Mesopotâmia vão ser responsáveis pelo desenvolvimento de calendários necessários aí para a agricultura e até o desenvolvimento de algo que muitas pessoas seguem até hoje, que é o horóscopo, que foi uma invenção justamente dos sumérios. Era uma tentativa deles controlar o tempo, não como podendo manipular o tempo, mas sabendo prever quando que as coisas vão acontecer. Então, e eles acreditavam, sim, que os astros poderiam influenciar nas pessoas, podiam influenciar na colheita, de acordo com a posição da lua, de acordo com a posição das estrelas. Então, eles vão desenvolver essa ideia também de que os astros poderiam influenciar no dia das pessoas, como criando doenças, pragas, aí por diante. A religião da Mesopotâmia. Então, aqui nós temos uma outra reconstituição por parte de cima, mostrando aquele mesmo zigurate de Ur. Então, veja como que era a construção de entrada dele, essas longas escadarias. O templo ficava aqui em cima. Tá. Os sacerdotes, na tentativa de entender os sinais dos deuses, ou seja, os fenômenos da natureza, criaram um calendário lunar, ao contrário do nosso, que é solar, é baseado no Sol, o calendário deles era baseado na Lua. Desenvolveram astronomia, desenvolveram astrologia, a própria noção de signos do zodíaco foram desenvolvidas por esse povo. Tá. E quanto à religião? Já falei para vocês, a religião deles era politeísta e o governo ele vai se caracterizar por uma teocracia. Isso é, aquela relação muito íntima entre o poder do rei
e o poder religioso, o poder político e o poder religioso. Isso tudo vai estar diretamente relacionado. Aqui nós temos uma imagem de uma deusa chamada Inanna, ou também conhecida como Ishtar, que era a deusa relacionada ao amor, à fertilidade, à guerra e à justiça. Veja que aqui nós já estamos falando de uma outra deusa. Essa deusa, aqui é uma imagem de um selo acádio, mais ou menos de 2350 a 2150 a.C. Se você olhar bem nela, ela está equipada com armas nas costas dela, tem um capacete com chifres e está pisando num leão. Ou seja, me parece ser uma deusa bem braba, essa aí. Para estar conseguindo pisar num leão assim, e tão equipada com várias armas nas costas dela, além de suas asas. Então, isso aí, gente, é mais uma imagem de uma divindade. Lembrando, então, eles eram politeístas e acreditavam também na astrologia. Ali eles vão desenvolver, então, a escrita cuneiforme. Como que eles faziam? Eles escreviam em tabuinhas feitas de argila úmida, que depois eram colocadas ao sol para secar. Isso aí você usava, então, uma cunha, tá? Um palito afiado com uma extremidade triangular. Você ia escrevendo os formatos aqui, então depois era secado, e aí era guardado. Por que eles começaram a escrever? Eles começaram a escrever porque eles viram que era necessário você registrar o pagamento de tributos, impostos, o comércio de mercadorias, o que tinha no galpão. Então, tudo isso aí era necessário primeiramente para fins de administração de recursos, para fins logísticos. Você saber quanto que foi cultivado de terra, quanto de trigo ainda tem, quantos bois aquele cara pagou de imposto para o rei. Tudo isso aí se relaciona diretamente aqui ao desenvolvimento da escrita. Então a escrita ela foi primeiramente desenvolvida para fins de administração. Depois a gente passou a escrever outras coisas também. Lembrando também que não foi da noite para o dia que isso aconteceu. Isso aqui foi desenvolvido ao longo de um período, até chegar a uma escrita cuneiforme. Então, vamos agora para a nossa atividade, em que eu pergunto, na história antiga, os sumérios são necessariamente lembrados quando se estuda a base religiosa das civilizações iranianas, B, a base cultural da civilização mesopotâmica, letra C, o caráter religioso da astronomia caldaica, e letra D, a evolução econômica da civilização fenícia. Vocês têm aí um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna.
Então, pessoal, responderam? A alternativa correta aqui é a B, a base cultural da civilização mesopotâmica. Lembra, a gente só está falando de Mesopotâmia na aula, mas essa base cultural, por quê? Porque vai ser o primeiro povo, a primeira sociedade complexa a se desenvolver nessa região. Quanto à base religiosa da civilização iraniana, é os persas, é outra população, mais ao nordeste da Mesopotâmia. A astronomia caldaica, aqui a gente está falando dos caldeus, é um povo da Mesopotâmia, só que a gente vai estudar em outro momento esse povo. E a civilização fenícia também é outra situação, não se relaciona aqui diretamente com a Mesopotâmia. Então, os sumérios, eles são a base, eles são a primeira a desenvolver. Depois, a cultura suméria, ela vai sendo adotada e adaptada também, modificada pelos outros povos que ali vão habitar. Mas o berço, o princípio, é a civilização dos sumérios. Então, uma retomada. Os sumérios e os acádios foram os dois primeiros povos a se destacarem na Mesopotâmia. Vamos lembrar, foram os dois primeiros povos que conseguiram se estabelecer. Os sumérios ainda de maneira organizados em cidades e estados, e os acádios tentaram organizar um reino unificado com o poder centralizado, mas não durou muito tempo. A religião mesopotâmica era politeísta, isso é, ela possuía vários deuses e era centrada nos zigurates. Esse era o templo máximo para eles. Cada cidade tinha seu zigurate, que serviam como observatórios astronômicos também. Então, aqui vai ter o desenvolvimento do calendário, vai ter o desenvolvimento da astronomia, vai ter o estudo dos astros, sempre procurando o quê? Você prever os fenômenos da natureza, períodos de seca, períodos de plantio. Tudo isso aí era bastante necessário para assim você conseguir administrar a sociedade. Porque se você não plantasse a comida no período certo, você não ia colher no período certo. Então você teria fome na sociedade. Por isso a astronomia se tornou muito importante para eles. E por último, a Mesopotâmia desenvolveu uma das primeiras escritas da humanidade, a escrita cuneiforme, justamente para tentar controlar os impostos, a produção e o comércio, aí podendo ter mais certeza na administração de cada uma dessas cidades e estado. Então, agradeço a todos vocês aí e até breve, pessoal.